questão número 23 é uma questão sobre polinômio. Olha só, considere o polinômio p de x igual a isso aqui. Um polinômio do quarto grau, já está arrumadinho aqui. x4 menos isso aqui vezes x3, mais isso aqui vezes x2, menos isso aqui vezes x mais 2. O que tem? Isso é um polinômio, não é uma equação, né? Equação é quando você tem, no fim de tudo, igual a zero. Mas não, isso aqui é um polinômio. É uma expressão algébrica. Então vamos escrever isso aqui, p de x. Isso é o p de x. Bom, determine os números reais a e b, tais que p de x seja o produto dessas duas expressões. Calma aí, p de x já é isso, mas o p de x também pode ser colocado nessa forma. Quer dizer, o p de x pode ser fatorado, né? Então, vamos colocar aqui que o p de x também pode ser colocado nessa forma aqui, fatorada, como o produto de duas expressões do segundo grau, dos trinômios do segundo grau. Então, isso aqui vai ser x2 mais ax mais 1. E a outra expressão é x2 mais bx mais 2. x2 mais bx mais 2. Como pode duas expressões tão bonitinhas aqui, quando você multiplicar aparece um monte de raiz de 3 aí? Como é que é essa história? É porque o A e B não são números bonitinhos, eles são números cheios de raiz de 12 e raiz de 3 também. Como é que a gente faz para resolver isso? A gente tem que achar os valores de A e B, né? Ó, determine os números reais A e B, tais que o P de x seja igual a isso. Isso tem que ser igual a isso. Então você vai desenvolver essa expressão aqui, e vai igualar os coeficientes aqui e vai descobrir os valores de A e B. Bom, ele quer saber também, determine as raízes de P de x. As raízes de P de x você pode determinar aqui, mas aqui já está fatorado, né? Quando você tem um polinômio fatorado, é mais fácil você determinar as raízes. É só você igualar cada fator a zero. Você vai ficar com duas equações do segundo grau. Então, de qualquer forma, a gente tem que descobrir os valores de A e B. Então, olha só, vamos desenvolver isso aqui. E vamos igualar isso aqui. Primeira coisa, termo de quarto grau. O termo em x4. O termo em x4 vai aparecer aqui. x2 vezes x2. O termo de x4, o coeficiente de x4 é 1, né? Que ele aparece aqui, ó. Então aqui vale 1. Então 1 igual a 1, é isso? Então tá certo. Aqui vai ficar x4, aqui vai ficar x4. Não tem nenhum coeficiente. O coeficiente é 1. Tá, aqui o coeficiente de x3. Como é que a gente vai obter x3 aqui nessa multiplicação? x3 você vai obter quando você multiplicar esse x2 por esse bx. Então, olha só, o coeficiente de x3, aqui nessa multiplicação, você vai obter, quando você multiplicar x ao quadrado por bx, vai ficar bx3, né? E também quando você multiplicar esse x2 por esse ax, vai ficar ax3. Então, o coeficiente de x3 vai ser b mais a. b mais a. Tá, e b mais a é o coeficiente de x3 aqui, ó. Que é isso, 1 mais 2 raiz de 3, na verdade tem um sinal negativo, né? Então, b mais a é igual a menos 1 menos 2 raiz de 3. Eu estou igualando o coeficiente de x3 aqui com o coeficiente de x3 aqui. A mesma coisa para x2. Coeficiente de x2. Ó, o coeficiente de x2 você vai obter como? Quando você multiplicar esse x2 por esse 2, então vai obter ali um 2. Também, quando você multiplicar esse x2 por 1, então vai ficar mais 1. E também, quando você multiplicar esse ax por esse bx, vai ficar abx2, né? Então, vai ficar isso aqui, 2 mais 1 mais AB. Quer dizer, 3 mais AB, 3 mais AB. Isso vai ser igual ao coeficiente de x2 aqui, ó. Coeficiente de x2 aqui, ó, que é mais. Então, é 3 mais 2 raiz de 3. 3 mais 2 raiz de 3. Finalmente, o coeficiente do termo em x, você vai obter um termo em x, quando você multiplicar esse ax por 2, vai ficar 2a. E também quando você multiplicar esse bx por esse 1, vai ficar bx. Então vai ser 2a mais b, o coeficiente de x aqui nessa expansão. E aqui o coeficiente de x é quanto? Menos
Olha que tem um menos, hein? Ó, menos aqui. Vai ficar menos 1 menos 4 raiz de 3. Menos 1 menos 4 raiz de 3. Claro, e o coeficiente de x a 0, né, que é 1. Aqui vai dar 1 vezes 2, que é 2. E aqui é 2 também. 2 igual a 2. Então eu não preciso fazer nada, já está certo. 2 igual a 2. Esse aqui é 1 igual a 1, esse aqui é 2 igual a 2. Então, na verdade, você vai trabalhar só com esses três aqui. Você tem 3 equações e você tem 2 incógnitas, A e B. Então tem informação aí de sobra, né? Cuidado com esse negócio de informação de sobra, porque se você jogar fora uma equação e trabalhar com as outras, você tem que pegar a resposta daqui e testar aqui. Então nós temos aqui essas 3 equações, essa e essa. Vamos colocar elas aqui. A mais B é igual a isso aqui. Menos 1 menos 2 raiz de 3. A gente tem essa outra que é 2A mais B é igual a menos 1 menos 4 raiz de 3. E essa do meio aqui, que é 3 mais AB é igual a 3 mais 2 raiz de 3, quer dizer, o AB é igual a 2 raiz de 3. Só cortar o 3, né? AB igual a 2 raiz de 3. Pronto. Sisteminha muito michuruca de resolver, hein? Se você subtrair a segunda menos a primeira, o B vai cortar um aqui, vai ficar A igual a isso menos isso. Fazendo isso menos isso, vai ficar 1 corta, vai ficar menos 4 raiz de 3, mais 2 raiz de 3, vai ficar menos 2 raiz de 3. Saiu A direto daí, né? Então já temos o valor de A. E o B a gente pode tirar daqui, ó. O B vale 2 raiz de 3 dividido por A. O B vale, então, 2 raiz de 3 dividido por A. O A é menos 2 raiz de 3. Vai dar menos 1. Então, B vale menos 1. Tá certo? É bom dar uma conferidinha, né? Porque a gente usou 3 equações para 2 incógnitas. Pode ter uma contradição aí. Então, olha só. Isso aqui tá certo. A mais B dá menos 1 menos 2 raiz de 3? Sim. O A mais B dá menos 1 menos 2 raiz de 3. Aqui o produto de A por B dá 2 raiz de 3, sim, a gente calculou desse jeito, né? O produto dá isso. Isso aqui, 2A menos B, vai dar a mesma coisa. 2A vai ficar 4 raiz de 3 negativo. E o B é menos 1. Tá certo, as equações estão todas compatíveis aqui. Então encontramos os valores de A e B. O A vale menos 2 raiz de 3 e o B vale menos 1. Com isso aqui, a gente tem os valores de A e B para resolver a equação aqui, ó. Determine as raízes de P de X. Isso aqui já é a resposta do problema, tá? Ele pediu os valores de A e B, né? Determine os números reais A e B, tais que isso aqui seja igual a isso. Tá, então a primeira parte está resolvida. Agora, as raízes, você tá com o polinômio aqui na forma fatorada, as raízes estão embutidas aqui. As raízes desse polinômio do 4º grau são as soluções dessas 2 equações do 2º grau aqui. Já temos os valores de A e B, então essas equações vão ser assim. x2 mais ax mais 1 igual a 0. Essa é a primeira. E a outra é x2 mais bx, o b vale menos 1. Então vai ficar menos x mais 2 é igual a 0. Aqui você vai ter 2 soluções e aqui 2 soluções, né? Bom, se forem reais, vamos ver. Essa primeira aqui, x2 menos 2 raiz de 3, x mais 1 igual a 0. Quanto é que é o delta aqui? O delta vai ficar B2 menos 4AC, vai ficar 12. Vai ficar 12 menos 4. O delta vai dar 8. Então as soluções vão ser menos B, mais ou menos a raiz de 8, que é 2 raiz de 2, sobre 2A, que é 2. Então você vai ficar com raiz de 3, mais ou menos raiz de 2. Mais ou menos. Então essas são as 2 primeiras raízes. Essa outra equação do 2º grau vai ficar x2
menos x mais 2 é igual a 0. Dá para fazer de cabeça, né? Soma e produto. Ó, não dá não, rapaz. Soma e produto não sai aqui, porque aqui tem que fazer o delta. O delta vai dar quanto? B2 menos 4AC vai ficar... Opa! Vai ficar número imaginário, hein? Pode número imaginário aqui? Determine os números reais A e B, tal. Determine as raízes. Bom, você vai ficar com duas raízes imaginárias aqui. O delta vai ficar B2, que é 1, menos 4AC, vai ficar menos 8. Vai ficar menos 7 esse delta. Então, você vai ter raiz de menos 7 aqui na solução, né? Então, as raízes dessa segunda parte aqui são menos B, mais ou menos a raiz disso, que é I raiz de 7. I raiz de 7. Então, entrou aqui a unidade imaginária sobre 2A. Então, são as outras duas raízes. Tá, eu tenho que enumerar todas elas? Tá, então a gente tem raiz de 3 mais raiz de 2, é a primeira raiz. A outra é raiz de 3 menos raiz de 2. A outra é 1 meio mais I raiz de 7 sobre 2. E a outra é meio menos I raiz de 7 sobre 2. Então aqui estão as 4 raízes dessa equação que o problema pediu.